Oi, eu sou a Ana Gabriela e eu sou uma psicóloga também. E em meio a red pills, incels e masculinismo ganhando mídia, nesse vídeo nós vamos falar o quanto o machismo pode sim afetar homens. Antes de mais nada, se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de se inscrever no meu canal, ativa o sininho pra receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e me segue lá no Instagram. Lá eu costumo aparecer mais nos stories, compartilhar algumas ideias, postagens, enfim. Chegamos em março, mês das mulheres, e na semana passada foi o Dia Internacional das Mulheres. E talvez fosse muito óbvio vir aqui e falar das várias questões do machismo que envolvem e afetam as mulheres, todos os dias e em vários aspectos. Afinal, é um assunto quase que intuitivo, principalmente nesse mês. Porém, eu vou quebrar um pouco essas expectativas e vou falar um pouco do que eu vi nos documentários The Mask You Live In e O Silêncio dos Homens. Se você ainda não viu os documentários, não tem problema, pode continuar assistindo o vídeo. Mas eu recomendo fortemente que você os assista, seja você homem ou mulher. E ainda vou facilitar a tua vida e vou deixar eles linkados aqui embaixo na descrição. Nesse momento, talvez esteja passando uma pequena indagação na tua cabeça. Mas Ana, por que falar da vivência de homens logo no mês das mulheres? Bom, justamente porque a vivência masculina está diretamente ligada às mulheres, à vivência das mulheres. Por exemplo, ao se relacionar afetiva e sexualmente, ou nas relações de trabalho, familiares, acadêmicos. Nós somos uma sociedade e vivemos nos relacionando. E nessas relações é muito importante entender os nossos lugares de privilégios e se pensar a partir disso. Entender as próprias responsabilidades numa sociedade em que, por um lado, sim, hipervaloriza os homens, principalmente héteros e brancos, ao mesmo tempo que os adoece. Quando eu pensei nesse vídeo, seria inicialmente só pra falar sobre o documentário estadunidense The Mask You Live In. Porém, quando eu fui rever pra refletir com mais calma e roteirizar esse vídeo, eu fiquei um pouco incomodada em trazer só recortes culturais norte-americanos, mesmo que grande parte dos pontos mostrados no documentário valham a reflexão. Aí eu lembrei que eu já tinha visto também O Silêncio dos Homens, que é um documentário nacional, e que conversa muito bem com o primeiro documentário, trazendo dados da nossa cultura. No documentário estadunidense, a doutora Caroline Heldman colocou que a masculinidade não é orgânica, ela é reativa. Ou seja, a masculinidade não é o que se desenvolve sozinha, ela não é natural. Nós aprendemos o que é ser masculino e feminino. E aqui vale um adendo importante. Sexo pode até estar atrelado à genitália do indivíduo humano, mas gênero está ligado a uma construção social. Então aproveito para reforçar que sexo e gênero são coisas diferentes e que elas não dependem uma da outra. Na nossa sociedade, nós aprendemos que masculino é tudo aquilo que não é feminino e que supostamente essas duas categorias são antagônicas. Ao que representa o feminino, nós atribuímos bondade, cuidado, doçura, expressão de sentimentos e fraqueza, por exemplo. Menos no Dia Internacional das Mulheres, que gosto muito de falar que mulheres são muito fortes. Levando isso em consideração, existe uma hierarquia de poder, que ela não é comunicada diretamente, que consiste em quanto mais masculino você é, mais poder dentro da sociedade você tem. Ou seja, quanto menos feminilidade representada, melhor. Sendo assim, a masculinidade, em primeiro lugar, está atrelada ao sucesso profissional ou pessoal. Dito isso, a gente pode se perguntar o que a masculinidade representa, afinal. De acordo com relatos de homens e falas de especialista dentro dos dois documentários, a gente ouve muitas coisas, mas a principal que aparece é a não demonstração de emoções, a não ser que essas sejam agressivas, como a raiva, por exemplo. Os profissionais apontam, inclusive, uma naturalização dentro da masculinidade da violência enquanto uma linguagem, forma de se comunicar dos homens. E enquanto performa essas questões, esse homem de verdade é uma figura que está sempre se autoafirmando, provando para si mesmo e para o grupo que ele tem o controle de si, das situações e até das pessoas. E ele faz isso principalmente repelindo aquilo que representa o feminino, afastando tudo que pode ser considerado feminino da sua imagem. Comumente, homens têm uma grande dificuldade de apontar e expressar sentimentos e emoções básicas, por desde pequenos não serem ensinados a desenvolver ferramentas para lidar com eles, o que consequentemente dificulta o processo de expressá-las, já que elas não são valorizadas nos homens. Afinal, sentir e cuidar é coisa de mulher. E isso, por exemplo, gera uma dificuldade de criar vínculos reais e duradouros, porque homens comumente não têm as ferramentas para lidar com a própria vulnerabilidade. E junto disso, ao mesmo tempo, ronda o medo e a vergonha da possibilidade de não representar
um homem de verdade, de não atender às expectativas do que seria um homem de verdade. O que também acaba gerando um sentimento de solidão, por se esconder atrás de um personagem, de uma máscara. Ele usa uma máscara e seu rosto se molda a ela. É a frase do George Orwell que inicia o documentário norte-americano. E sejamos justos, todos nós, de alguma forma, usamos máscaras e performamos na sociedade. Mas a partir do momento que a masculinidade, ser um homem de verdade, a pressão por isso, representa uma repressão de si e, consequentemente, do outro, gerando um adoecimento mental para todos os lados, há algo de muito errado. Para lidar com essa pressão, um escape bastante utilizado é o uso e abuso de álcool e outras drogas. Por alterar o estado de consciência, os homens acabam se permitindo demonstrar sentimentos. Acabam falando o quanto amam as pessoas, abraçam, beijam. Aquele comportamento clássico de bêbado que a gente conhece e que a gente costuma não levar muito a sério. Que é uma forma de abrandar a solidão que é vivida no dia a dia. E com o uso dessas substâncias, ao mesmo tempo que há esse momento de libertação, é um momento no qual há a possibilidade de se entrar em contato com todo esse sofrimento acumulado. Só que o problema é que não se tem ferramentas para lidar com esse sofrimento e muito provavelmente não se tem a ajuda de alguém que se confie. E aí o que acontece com esse homem? De acordo com a OMS, o Brasil é o 8º país com maior número de mortes por suicídio. Entre 2000 e 2019, o suicídio é a 4ª causa mais recorrente de mortes entre jovens de 15 a 29 anos, sendo que os homens representam cerca de 3,8 vezes mais chances de tirarem a própria vida. Se esse tipo de dado não te assusta e ao menos te coloca para refletir sobre o assunto, do quanto esse tipo de masculinidade que estamos acostumados às gerações pode afetar os homens, eu sinceramente não sei o que vai te incentivar. É importante eu dizer que todos nós somos machistas em algum nível. Nós reproduzimos e reforçamos no cotidiano aquilo que um homem de verdade supostamente é. E sim, requer muita coragem para quebrar esse padrão, para mergulhar em si, para entender a própria vulnerabilidade e se permitir sentir e demonstrar sentimentos e emoções. Eu sei disso, mas para que a gente alcance um caminho de relações saudáveis com as pessoas e com si mesmo, é necessário adquirir ferramentas para lidar com essas emoções. Afinal, faz parte de como a gente funciona e não é possível evitar isso. O que eu gostaria que você que está assistindo agora entendesse é que o que está errado e é fudido é a forma como a nossa sociedade, ou seja, nós, lidamos com homens que não desempenham uma masculinidade que, no fim, é tóxica. Não só para as mulheres que convivem com esses homens. E isso não é uma questão a ser conversada apenas com homens adultos. A forma como a gente lida e separa meninos e meninas, principalmente nas brincadeiras. O que a gente entrega para uma menina brincar é muito diferente do que a gente entrega para um menino brincar. E é dessa forma que a gente reforça uma masculinidade tóxica no futuro, entende? E a resposta para essa toxicidade não é ficar mais tóxico e se esconder cada vez mais atrás de uma máscara, de uma persona que provavelmente você nem é. Um homem não será menos homem porque ele demonstra emoções, porque ele lida com a própria vulnerabilidade, porque ele demonstra afeto ou porque ele exerce a paternidade dele de forma ativa, ou fazendo tarefas domésticas, auxiliando e fazendo a própria parte dentro da casa. Muito pelo contrário, isso só vai beneficiar o homem e a mulher e dentro dessas relações. Chegamos em um ponto na nossa história que eu acho muito interessante, que pessoas ainda falem sobre o que seria natural e usam isso como argumento para se tornarem pessoas que só replicam misoginia. Se algum red pill sobrou nesse vídeo até esse momento, eu gostaria que você prestasse muito bem atenção ao que você despeja o seu ódio, porque isso é geralmente aquilo que a gente mais tem. Então eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. Comente aqui embaixo as suas ideias. Já aproveito para avisar que comentários de ódio serão ignorados e apagados. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você gostaria que vissem esse vídeo. Vejam os documentários. E no mais, eu acho que é isso. Um beijo e até a próxima.